Após chegarem na Ilha dos Tritões, Ana e Vivi caminhavam pela ilha enquanto conversavam. Bem, eu acho que a gente chegou um pouco mais cedo do que o capitão. Ana se sentou em uma pedra. Ana deu um suspiro profundo enquanto se espreguiçava. Oh beleza, eu sempre me adianto por causa da minha Akuma no Mi, vale senhor. Ana ficou como uma gota atrás da cabeça. Ela ser jogo no chão, ser deitado no chão toda jogada. Vivi deu uma risada com o jeito desleixado da Ana. Falando nisso, eu queria perguntar, qual é a sua Akuma no Mi? Vivi se sentou ao lado da Ana, que virou a cabeça para a mesma. Ana. Minha Akuma no Mi do tipo paramecia. Ela se chama Kiretsu no Mi, a fruta da venda. Vivi. Maeki. E o que essa fruta faz? Ana. Bem, ela me permite abrir fendas no chão ou em qualquer superfície que eu possa tocar. Vivi. Certeza que isso tá errado. Ana. Ué, por quê? Vivi. Talvez porque, pelo que eu saiba, alguém que pode abrir fendas em superfície não deveria conseguir abrir uma fenda no ar que vai de Alabasta, que está longe, para um cara ir da Ilha dos Tritões até aqui. Vivi ficou um pouco irritada, o que fez a Ana dar algumas gargalhadas enquanto ela virava a cabeça para o céu. Ana. Isso é verdade, mas isso é por causa do meu pacto com meu demônio. Vivi. Maelke. Ana. Bem, isso vai demorar um pouco para explicar, então bora começa. Ana explicou sobre os demônios das Akumas no Mi e como era possível fazer um contrato com eles, e outras coisas importantes. Alguns minutos depois Ana havia terminado de explicação. Vivi ficou com fumaça saindo da cabeça por tanta informação que seu cérebro recebe. O som de alguém correndo na direção da Ana. Ela virou para a direção do som. Ana ficou em alerta. Ela rapidamente se levantou e cobriu os dois braços com hack de armamento. Depois de alguns segundos, Scar chegou dando uma voadora na Ana, que se defendeu cruzado os braços. O golpe fez a Ana ir alguns metros para trás. Ana recuperou seu equilíbrio. Ela corre na direção do Scar com seu braço esquerdo foi coberto pelo hack de armamento. Alguns raios negros saíam de seu braço. Scar ficou com um olhar sério. Ele começou a correr na direção da Ana. Enquanto cobria seu braço com hack de armamento que emitia alguns raios negros, eles colidiram seus socos, criando uma onda de impacto que liberava raios negros. Eles aproximaram suas cabeças, eles bateram suas cabeças fazendo uma leve onda de choque. Eles se afastaram com alguns passos para trás, o sangue escorre por seus rostos. Vivi ficou confusa com o que estava acontecendo em sua frente. Seu coração ficou calmo ao ver tanto Ana quanto Scar rindo. Eles se aproximaram um do outro, eles se abraçaram ao estarem perto um do outro. Após desfazem o abraço, Scar olha para o lado. Ele viu que Vivi estava sentada, os observando confusa. Os dois caminharam até a Vivi. Então você é a Vivi Nefertari, não é mesmo? Eles se sentaram ao lado dela. Scar, me desculpe por essa situação. Vivi, tudo bem, vocês são sempre assim. Ana, só quando ficamos muito tempo sem ver um ao outro. Scar, verdade. Ana, como eu já dizendo, a minha Akuma no Mi após eu fazer o pacto, me permite fazer fenda dimensional. Podemos dizer assim. Vivi, como assim? Ana, minha Akuma no Mi não consegue abrir fendas para outras dimensões, ela só pode abrir fendas de um lugar ao outro, mas eu preciso saber como e o lugar ou a distância de onde eu estou até o local para pode usar as fendas. A minha habilidade de visão do céu e da terra, ter a capacidade de me levar de um lugar ao outro, só precisado saber uma coisa específica que tenha nesse local, mas nessa habilidade só eu posso passar pela fenda e ela consome muita energia, então eu só posso usar uma vez por dia. Vivi, isso é bem útil para navegação e infiltração em lugares secretos ou muito protegidos. Scar, e verdade, a minha Akuma no Mi serve como um auxílio à Akuma no Mi da Ana. Vivi, e como é a sua Akuma no Mi? Scar, bem, o nome da minha Akuma no Mi é Seikei no Mi, a fruta do desenho. Ela me permite usar meus desenhos em batalha, mas eles são em uma forma plana, o que deixa fácil de destruir eles. Eles também são desfeitos com a chuva, e eu sei Akuma é um pouco inútil. Vivi,
Na verdade, ela pode ser bem útil em alguns momentos. Scar. Que Vivi. Bem como seus desenhos são planos, elas podem passar por lugares estreitos e podem se desfaçar em paredes ou por paisagens. Scar. E verdade, mas a chuva ou qualquer tipo de água era um problema. Vivi. E como ela funciona depois do seu pacto? Scar. Bem depois de fazer o pacto, eu consigo usar meu poder de 3 maneiras diferentes. A primeira maneira. E usado a tinta em uma forma de gás. Nessa forma eu uso a minha adaga para liberar uma névoa de cores diferentes. Nessa forma eu posso controlar a movimentação da névoa, podendo a fase ir para qualquer direção, e quando eu dou um comando a névoa pode ser une em uma criatura ou armadura. Nesse estado, quando mais névoa for reunida em uma criatura ou armadura mais forte ou resistente, a cor da névoa pode dar uma resistência ou um atributo elementar. A segunda maneira é o uso da tinta sólida. Nesse estado eu posso fazer tinta líquida em massa sólida maleável. Com isso eu posso usar esse estado para criar qualquer objeto que eu queira, mas a cor da tinta sólida também afeta o objeto que eu faço. Um exemplo: caso eu use uma tinta sólida de cor branca, o objeto que eu faça, o objeto não terá nenhum efeito ou características. Em outras palavras, caso eu faça uma espada de cor branca, a espada não terá peso, afiação, resistência ou qualquer coisa que uma espada normal ter. Mas caso eu use uma tinta sólida de cor verde, por exemplo, ela terá resistência, afiação, é o peso de uma esmeralda, mas o peso da espada será equivalente à quantidade de esmeralda que seria usada para fazer uma espada. A terceira maneira é o uso da tinta líquida. Nesse estado eu necessariamente preciso usar algum item que eu possa colocar a tinta, como as minhas adagas ou um pincel. Com a tinta líquida eu posso fazer um desenho no ar que eu posso controlar o tamanho, altura. Laguna é o local que o desenho fica. Também posso fazer os desenhos no chão. Normalmente os desenhos não ter um fundo. Com isso eu posso usar isso de maneiras diferentes. Um deles foi o jeito que usei para chegar aqui. Gascano Sekai. Quando eu faço um desenho no ar ou no chão, eu posso fazer uma imagem de paisagem ou um retrato de uma pessoa para ir até onde essa pessoa ou a paisagem está, mas isso gasta uma boa quantidade de energia. Ana, tem como deixar essa explicação maior, não? Ana resmungou com a explicação gigantesca do Scar. Ao ver a atitude infantil de sua amiga, Scar começou a rir. Vivi também riu da Ana. Ela entrou no clima e começou a rir ao perceber que estava agindo. Os três começaram a bate-papo para matar o tempo. Os dois acabaram contando como viraram chapéus de palhas. Uma garota com uma aparência de 13 anos, com cabelos longos loiros, com olhos azuis um pouco claros, uma saia xadrez, uma camisa sem mangas, luvas sem dedos que ia até os cotovelos dela. Ela junto do Yula apareceram atrás do Scar e da Ana ao lado do Scar. Vivi ficou um pouco surpresa. Scar e Ana ficaram confusos com o olhar da Vivi. Ambos sentiram uma mão em seus ombros, um arrepio subir por suas colunas. Eles viraram suas cabeças tremulamente para trás. Eu e a garota gritaram o nome do Scar e da Ana se assustaram com o grito dos dois. Scar e Ana. Vamos, assusta o diabo, Satanás. Ambos tiveram sua atenção chamada quando ouviram a Vivi rindo deles, assim como o Yu é a outra garota. Vivi. Bem, quem são eles? Scar. Esse é o Yu, o demônio da Seikei no Mi. Ana. Essa é a Lili, a demônio da Kiretsu no Mi. Yu e Lili. E um prazer conhecê-la. Vivi. E um prazer conhece os dois. Scar. Mas o que aconteceu, Yu? Yu. Eles estão chegando. Scar. Sério? E onde ele vai atracar? Yu levando seu braço, ele apontou para o norte da localização deles. A mais ou menos 2,5 km daqui. Após isso, Scar, Ana e Vivi foram correndo na direção designada. Scar está levando a Vivi DM suas costas para que ela não ficasse para trás. Depois de alguns minutos correndo, tinham chegado em um terreno rochoso, com um grande lago vazio que logo foi preenchido quando em um estandarte o Touzan de Sun em toda a sua glória emergir de dentro do lago.
Dentro do navio, Luffy estava deitado no chão do centro do navio, dormindo com seu chapéu no rosto. Seus olhos se abriram e no instante ele pegou seu chapéu e rodou para o lado. Nami deu um pisão onde o Luffy estava dormido. Ele olhou para Nami, que estava com uma veia ressaltada no pescoço. Ela estava com os olhos fechados, com o olho esquerdo piscado com os olhos fechados, e com uma aura assustadora. Ele rapidamente se levantou, com um sorriso assustado. Após bufar com irritada, ela apontou para a frente. Luffy ficou confusa e olhou para onde Nami estava apontando. Ele ficou com os olhos brilhando e com um sorriso de felicidade. Ele foi até a cabeça do leão do Touzan Sune. Ele estava muito feliz por finalmente ter chegado na Ilha dos Tritões. Os outros foram para o convés do Touzan Sune. Eles ficaram animados por terem chegado na Ilha dos Tritões. Eles olharam em volta. Eles acharam legal o ambiente. Chopper se impressionou quando um pássaro com as penas azuis com um aspecto de sentia um calor confortável. Quando o pequeno pássaro pousou em sua cabeça, enquanto eles estavam olhando, Nami estava um pouco pensativa. O que houve, Nami? Nami olhou para trás e viu a Robin, que estava usando uma regata branca com flores vermelhas um pouco folgado, um short preto justo que ia até metade ela, enquanto bebia seu café em sua xícara branca com um desenho de gato nela. Nami, essa não é uma roupa muito folgada, Robin. Robin, bem sim, mas estávamos em nossa casa então não há tanto problema. Nami, verdade, e respondendo sua pergunta, estávamos admirando a vista. Robin, para ser sincera, eu esperava que só tivesse pedras e corais aqui. Robin tomou seu café enquanto olhava para o grande campo com gramas e flores diferentes. Robin teve sua atenção chamada quando ela ouviu o som de pássaros. Quando ela se virou para onde o som vinha, ela viu 3 pássaros com penas vermelhas um pouco azuladas. Elas pareciam com pequenas fênix. Eles estavam voando e brincando perto do mastro do navio, enquanto todos olhavam para o local. Luffy olhou para baixo ao sentir uma energia familiar. Ao ver Ana, Vivi e o Scar, junto dos 2 demônios do Scar e da Ana, Luffy deu um grande sorriso. Luffy pulou do navio em direção do solo enquanto gritava: "Oi, que bom que vocês voltaram bem."